Sem ameaça Bersan e ela vai ameaçar Seida e Bahá. Com a ajuda de Sem, Kismet começa a procurar o verdadeiro filho de Henry com Seida. Raif flagra Seida roubando. O que será que ele vai fazer? Fazlet pede a permissão de Bahá para escrever sobre a vida dela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher no resumo semanal de 19 a 23 de maio. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Sirim pergunta a Arif se a dor vai passar com o tempo. Arif diz que não, que sempre vai acompanhá-la. Sirim diz, você sabe o que é pior para mim? É que você vai ficando cada vez mais insignificante na vida. Arif pergunta o que ela quer dizer. Sirim diz, a gente se sente bem porque as nossas mães se preocupam e acima de tudo porque elas amam incondicionalmente. Elas amam de verdade, nós importamos para elas, mas quando partem, não sobra nada para a gente se sentir especial. Arif diz para ela não falar assim, que tem o pai. Sirim diz que isso não é igual, que o pai nunca a amou como a mãe a amava. Ele até tenta, mas nunca conseguiu. Já a mãe a amava apesar dos seus defeitos. Depois Sirim diz, que bizarro, de repente eu tô aqui com você e abrindo meu coração para você. Arif dá um sorrisinho, mas logo em seguida fica sério novamente, sem jeito, com a forma como ela olha para ele. Bersan espera por alguém em uma praça. Enquanto isso, Seida e Bahá continuam no apartamento da senhora Khalib. Ela está dormindo e Bahá diz a Seida que é melhor irem embora. Elas se despedem da cuidadora e descem com cuidado, se certificando de que a polícia não está mais ali. Bahá diz a Seida que falou para ela que isso estava muito estranho, que esses homens eram esquisitos, mas ela não a ouviu. Bahá continua, quem paga todo esse dinheiro por uma panela de comida, Seida? A gente não devia ter aceitado. Eu falei que não era coisa boa. Além disso, não pode cozinhar nas panelas, a gente tem que usar as nossas. Bahá se lembra de que deixaram as panelas na casa da senhora Khalib e diz, eu já sei, eu sei o que era isso. Eles usaram a gente para levar coisas nessas panelas, Seida. Seida diz, a Bersan falou que era comida para caridade, para fazer uma boa ação. Ah, caramba! Aquele prédio e o apartamento não tinham nada de lugar de pobre. O que a gente fez? Bahá diz, eu não sei, mas acho que foi algo bem errado, Seida. Eu acho que isso é um cartel de drogas e eles estavam usando a gente. Com certeza tinham drogas escondidas nessas panelas e a gente levou de lá para cá. Seida diz que acha melhor voltarem e pegar as panelas agora mesmo. Bahá diz, pode parar, chega, escuta, esquece as panelas, tá bom? A gente não vai nunca mais entrar nesse prédio. Eu só quero ir embora, chegar, abraçar os meus filhos e dormir. Sem chega ao encontro de Bersan e diz que a casa caiu, que pegaram eles. Bersan pergunta pelo resto. Sem diz que a polícia não achou nada porque as amigas dela não entregaram e ele não sabe onde elas estão. Bersan garante que Seida e Bahá não deram com a língua nos dentes, pois elas não sabiam de nada. Sem diz, tomara que sim, porque senão você e as suas amigas arrumaram um baita problema. Hoje você não vai fazer nada e amanhã você vai atrás daquelas duas para pegar as panelas. Eu não quero falhas ou você vai perder como castigo o seu cabelinho lindo. Bahá diz a Seida que elas precisam ir à polícia e contar que usaram elas para alguma coisa ilegal. Seida não concorda e diz que o pior de tudo é que esses bandidos podem querer descontar na família dela. Bersan liga para Seida, mas Bahá não deixa ela atender e diz que amanhã as duas vão juntas pegar as panelas. Depois ligam para Bersan e pede para ela pegar as panelas com elas. Seida diz que vai desligar o telefone até amanhã, porque senão a Bersan vai ficar ligando sem parar. Sirim agradece a Arif pela noite e diz que fazia tempo que não se sentia assim, bem, depois da morte da mãe. Arif diz que fica feliz. Sirim quer pagar a conta, mas ele diz que não vai deixar. Sirim diz que então da próxima vez fica por conta dela. Arif fica sem jeito, mas diz que tá bom. Bahá e Seida vão chegando em casa e veem Arif e Sirim juntos. Seida diz, o que tá acontecendo agora? O que eles estavam fazendo juntos? Bahá diz para ela deixar para lá e não falar nada. Seida não escuta a amiga. Chama Arif e pergunta o que eles estão fazendo. Sorrindo, Sirim diz, nada, a gente só foi jantar. Eu estava meio desanimada e o Arif falou para a gente comer. Bahá se aproxima deles e sem graça diz, que gentileza, Arif, obrigada.
Seida diz, amigável demais, certo? No edifício, para irritar Bahá, Sirin diz, Arif, obrigada pelo jantar. Na próxima eu pago, tá bom? Foi o combinado, não esquece. Boa noite para todos. Ela finge que entra em seu apartamento e fica escutando o que Bahá e Seida estão conversando. Incomodada, Seida diz que não entendeu e pergunta se Sirin e Arif estão saindo. Bahá diz que acha que não, mas isso não importa, elas têm um problema maior agora e pergunta o que fazem, como vão resolver isso agora, o que vai acontecer com as crianças se a polícia prender as duas. Seida diz para ela não ficar desesperada, que amanhã cedo vai buscar as panelas e a Bersan deve estar morrendo de medo. Bahá diz, tomara, essa mulher merece, ela veio trazer problema pra gente, eu não gosto de desejar mal, mas ela que se dane agora. Sirin fica muito curiosa para saber do que elas estão falando. Seida entra em casa e dá de cara com Bersan. Bersan diz que tinha uma cópia das chaves dela e vai logo perguntando onde as panelas estão. Irritada, Seida diz que quase se ferrou com a Bahá e ela vem perguntando sobre panela a essa hora da noite. Bersan diz, eu não tenho tempo agora. Cadê essas panelas, Seida? Você não jogou fora ou a gente tá ferrada? Por favor, se eu me ferrar, você vai se ferrar também. Me fala cadê as panelas, Seida? Seida diz que deixaram no apartamento de uma senhora do prédio porque a polícia chegou bem na hora que elas chegaram no endereço que ela deu. Bersan diz para Seida prestar atenção que isso não é brincadeira. Ela precisa entregar essas panelas amanhã até o meio-dia ou o chefe vai atrás delas e vai sumir com as 3. Bersan entrega o envelope com fotos de Bahá quando ela foi fazer a primeira entrega e diz que se elas pensaram em ir na polícia, que levem isso em conta. Bersan diz, tá vendo? Eu falei para eles que vocês não são delatoras, mas fiquem espertas. Enquanto a cuidadora Nana dorme, a senhora Calib vai para a cozinha querendo comer e coloca as panelas no fogo para esquentar a comida. No dia seguinte, Kismet conta para Henry a verdade sobre o Arda e diz que ele tem mesmo um filho. A moça da van diz a Bahá que alguns pais dos alunos não querem que eles peguem os filhos dela ali porque o bairro não parece seguro. Eles ficam preocupados e perguntam se ela não pode ir com eles para a avenida. Bahá se recusa a ir para a avenida, exige que os filhos sejam tratados como as outras crianças e deixa claro que não vai falar com ninguém. Seida está saindo para pegar as panelas quando o Henry chega, dizendo que quer conversar com ela, porque não tem nada mais importante do que falar do filho dele. Bahá diz para Seida conversar com o Henry que ela resolve aquele problema. Henry pergunta como que Seida pôde lhe esconder algo assim e diz que o que importa agora é onde está o seu filho verdadeiro. Seida diz que ele está com a família dele e pergunta se ele quer tirar uma criança dos pais que já foi criada por anos. Henry diz que é isso que vai fazer. Seida diz, você não pode fazer isso, eles vão tirar o Arda de mim, você sabe disso, e eu não vou permitir. Nojentinho e escroto, Henry diz, eu acho que isso vai ser muito bom, você não pode cuidar dele e nem pagar uma escola. Que direito você acha que tem sobre o filho das outras pessoas? Seida diz, ele não é filho dos outros, hein? Ele é meu filho, pra você é super fácil falar isso, né? Seida pede desculpas para Henry, diz que sabe que ele ficou irritado, que não quis esconder isso dele, mas acabou de saber. Seida diz que o Arda não precisa de grana, ele precisa de amor e tá muito feliz com ela. Henry diz, eu não tô falando de bens, eu tô falando de educação. Ou você vai deixar o menino sem ir pra escola para sempre? Eu quero achar o meu filho e vou fazer o possível. Então é melhor você se preparar para isso, porque ele merece alguém melhor que você. Nesse momento, Arda joga uma vasilha na cabeça dele. Muito bem, Arda, coloca esse palermão abestado do Henry no lugar dele. Henry e Seida ficam surpresos com a reação dele. Arda se aproxima de Seida e abraça ela bem apertado. Seida fica muito emocionada e diz, filhinho, você veio dar um abraço na mamãe, né? Henry vai embora, sem dizer mais nenhuma palavra. Sirin vai até o apartamento de Arif e pergunta se ele quer ir para o trabalho com ela. Arif diz que não, que precisa fazer outra coisa e vai passar em outro lugar antes do café. Seida pensa que foi o Arif que contou tudo para Henry e briga com ele. Arif diz que não falou nada. Seida não acredita nele, diz que só ele e a Kismet sabiam disso e sai com raiva. Seida diz a Enver que de agora em diante vai levar o filho para o trabalho com ela. Sirin vai atrás de Arif, diz que não sabe do que Seida estava falando, mas sabe quem contou pro Henry. Só pode ter sido a Kismet porque eles estão juntos.
Arif pergunta se ela tem certeza. Sirin diz que tem certeza absoluta. Arif liga para a Kismet. Ela diz que sabe que ele tá bravo, mas o Henry tinha o direito de saber. Bahar chega ao edifício Safak. Ela toca a campainha do apartamento da senhora Khalib e quem abre a porta é a filha dela, Ayla. Bahar fica sem jeito, diz que foi engano e vai descendo. Nesse momento, ela encontra a cuidadora da senhora chegando. Nana diz a Ayla que Bahar é uma das moças que esteve ali. Ayla pergunta quem ela é. Apavorada, Bahar desce correndo. Ayla manda Nana segurar ela, que ela vai falar para a polícia o que queria ali. Nana chega a segurar Bahar, mas Bahar diz que se ela contar para a polícia sobre ela, ela vai falar que ela está trabalhando ali ilegalmente. Bahar sabe disso porque na noite passada, Nana havia comentado com ela e Seida sobre estar trabalhando ilegal ali no país. Ayla pergunta se Nana conseguiu segurar a mulher. Nana diz que não, que ela fugiu. Bahar diz que precisa das panelas de volta. Nana diz que jogou no lixo, que fica perto do mercado. Bahar pede desculpas por ter ameaçado ela e sai. Bahar encontra as panelas na lixeira e as pega. Seida chega à casa de Fazilete com Arda e ela reclama por Seida não ter avisado que ia levar o filho. Seida pede desculpa, diz que não teve tempo de avisar ela, mas o seu filho é bonzinho e não bagunça nada. Fazilete diz que aquela casa não é muito adequada para crianças. Seida diz, é adequada para Nissan e para o Doruk, mas ela não é adequada para o meu filho, não é? Fazilete diz que fez um convite para Bahar, é diferente, e que se ela tivesse avisado, elas teriam conversado. Além disso, aquele é o trabalho dela. Quem é que inventa de levar o filho para o trabalho? Seida diz que tá bom, que não leva mais o filho, mas pergunta se ele pode ficar ali hoje. Fazilete diz que também sabe que o Raif não gosta de crianças correndo pela casa deles. Raif diz, olha, não fala por mim, por favor. Se isso te incomoda, eu fico muito feliz. Alegre, Seida abraça Raif e o agradece. Fazilete sai e Raif pergunta por que Seida levou o filho. Seida diz, não começa você também, vai? Você é o meu herói, não faz eu mudar de ideia. Raif diz o seu nome para Arda e pergunta qual é o dele. Arda permanece calada. Seida diz que tem pessoas que são mais quietas que as outras e o seu filho é assim. Raif diz, é ele, né? Que você comentou lá no parque. Ele é lindo, pode trazer todo dia. Seida fica muito feliz. Raif vai pro quarto e Arda vai atrás dele. Bahar liga para Seida e fala que conseguiu pegar as panelas. Kismet fala com Henry sobre a ligação de Arif e diz que ele desligou na cara dela. Henry diz a Kismet que tem certeza que quer encontrar o filho. Kismet diz que então vai verificar as outras crianças que nasceram no mesmo hospital no dia em que a Seida deu à luz. Bahar chega em casa e quando vai lavar as panelas, vê que todas estão muito queimadas. Ela fica apavorada. Limpando o guarda-roupa de Fazilete, Seida vê que em uma gaveta há uma caixa com joias. Seida olha encantada para as joias, mas logo as coloca de volta no lugar. Fazilete entra no quarto, não gosta de ver Seida limpando seu guarda-roupa e diz para ela ir fazer outra coisa. Enquanto isso, Arda brinca com um carrinho de Raif. Raif vê que ele gostou do brinquedo e diz que é dele. Bahar liga para Seida, fala que colocaram as panelas no fogo, que estão queimadas, não dá para fazer mais nada e vai ter que ser desse jeito. Seida diz que vai pensar no que elas vão fazer para a amiga desligar o telefone. Raif percebe que Seida não está bem e pergunta se aconteceu alguma coisa. Seida diz que precisa ir embora, que está ferrada. Raif pergunta se é por causa do menino. Fazilete se aproxima e pergunta o que tem o menino. Raif diz que ele está com um pouco de febre. Fazilete diz para Seida ir embora, cuidar do filho. Raif começa a reclamar com a mãe, dizendo que ela ficava nas festas enquanto ele estava doente, que ela devia voltar para casa quando ficava sabendo que ele estava doente, mas não, continuava se divertindo. Fazilete diz que é porque o pai dele falava para ela que não era nada importante, senão ela teria voltado. Nervoso, Raif diz, para com isso, mãe, então eu queria saber o que era importante para você, fazer uma grande cirurgia? Seida não aguenta o modo como ele fala com a mãe e diz, Ei, qual é o seu problema, hein? O que você quer com ela? A senhora não vai falar nada para ele, não? Tudo bem, você sofreu um acidente, não consegue andar, nós entendemos, mas não é o único que passa por isso.
Existe muita gente que perdeu membros ou até filhos e que simplesmente seguem a vida. Cada luta tem seu lugar e cada castigo. Para de culpar sua mãe. Raif fica caladinho com tudo que ouve de Seida. Seida olha para Fazilete e diz: "E a senhora aí? Escreveu livros do tamanho da minha cabeça e não consegue pensar no seu filho? Mas fica mal e se culpa porque seu filho está trancado em casa. A senhora pensa nisso? Por que que ele não sai? Por que que ele não gosta das pessoas? É um fantoche na mão dele. Ele manipula a senhora. Ainda não percebeu? Não vê que virou uma marionete? Ai." Seida sai e Fazilete fica abismada com a ousadia dela em ter falado tudo o que falou para eles. Sam espera impaciente por Bahá e Seida. Ele diz a Bessan que já passaram 10 minutos do horário que combinaram e elas ainda não chegaram. Aflita, Bessan jura que elas vão chegar. Sam diz que vai esperar só mais 1 minuto e mostra para ela a tesoura e a navalha para cortar o cabelo dela. Bessan fica em pânico. Henry conversa com Arif sobre o seu verdadeiro filho, sobre a sua relação com Kismet e deixa claro que quer que ele continue trabalhando no café. Sirin fica de olho na conversa deles. Arif concorda em continuar, mas diz: "Seu Henry, sobre os problemas que tem com a Seida, sejam eles quais forem, eu vou ficar do lado dela." Henry diz que o entende. A instrutora da van diz para Nissan avisar a mãe que no dia seguinte vão pegar eles na frente do quadro elétrico, não vão entrar na rua deles. Nissan pergunta por quê. A mulher diz que a mãe dela sabe. Uma das alunas diz que a mãe não gosta que entrem na rua dela porque é perigoso. Não tem umas pessoas boas, lá só tem umas pessoas ruins, vários assassinos. Nissan diz que isso é mentira e Doruk diz: "Mas o Arif não é um assassino." Bersan está aos prantos no apartamento de Seida, com seu cabelo destruído, e diz a ela e Bahá: "Estamos mortas, nós estamos acabadas." Olhando para as panelas, Seida diz que foi só um acidente. Furiosa, Bersan diz: "Mas que tipo de acidente, Seida? O cara falou para não voltar sem as panelas. O que eu falo para ele? Eu vou falar que as panelas queimaram e que agora viraram cinzas, é?" Bahá diz que vai falar com a doutora Kismet, a irmã do Arif. Seida diz que a Bahá tá certa. A Kismet é uma ótima advogada e acha que ela pode orientar elas. Bersan diz que ninguém vai poder tirar elas dessa, que já estão totalmente ferradas. E pergunta se Seida não contou para Bahá que eles têm aquelas fotos dela. Surpresa, Bahá pergunta a Seida de que fotos Bersan está falando. Seida conta a história das fotos e diz que se falarem para a polícia, acha que vai acabar sobrando para ela. Furiosa, Bahá diz que foi Bersan que colocou elas naquela enrascada. É tudo culpa dela. Cara de pau, Bersan diz que foi elas que se envolveram e bem que gostaram de ganhar dinheiro. Determinada, Bahá diz a Seida que vai falar com o Enver, tentar explicar para ele o que aconteceu. Depois vai pegar as crianças e elas vão falar com a doutora Kismet. Bahá diz que não quer escutar mais nada. Manda Bersan sair da sua frente e sai. Quando ela chega na oficina de Enver, o encontra tirando as medidas de 100. Bahá fica até pálida, pega as crianças e vai saindo. Enver vai atrás dela e diz que aquele senhor lá dentro lhe encomendou 5 camisas. 100 fica só olhando para Bahá, a amedrontando com seu olhar. Enver volta para a oficina e 100 pergunta se Bahá é filha dele. Enver diz que sim e fala sobre Sirin também. Bahá volta para o apartamento de Seida, pede para os filhos ficarem no quarto com a porta fechada. E conta pra Seida que o Sen tá na oficina do Enver agora. Seida manda Bersan ficar cuidando das crianças e ela e Bahá descem pra não deixar o Enver só com ele. Na porta do edifício, Bahá diz pra disfarçarem que o Sen conhece as duas. Elas não podem ir até lá, mas não podem deixar o Enver só com ele. Nesse momento, Yusuf sai do seu apartamento. Bahá então diz: "Seu Yusuf, corre e chama o Enver, vai. O cano acabou de estourar e tem água pra todo lado." Yusuf sai e logo volta, dizendo que o Enver não está lá, que a oficina está fechada. Desesperadas, Bahá e Seida vão até lá e não encontram eles. Elas voltam correndo para o edifício. Kismet diz a Henry que já falou com uma pessoa e ele vai encontrar o menino. Bahá liga para Kismet, mas ela não atende. Kismet diz a Henry que não quer ouvir a voz da Bahá depois de toda a dor que ela causou em seu irmão. Nissan e Doruk falam para a mãe sobre o que a instrutora da van disse.
Barra diz para eles não se preocuparem com isso, que falou com o motorista da van e ele vai continuar parando na porta deles para levá-los. A mãe da aluna que falou com o Nissan liga para Barra. Diz que está na porta da casa dela agora, que quis conhecer o lugar e o ônibus escolar não vai mais entrar ali. Barra desce muito nervosa para falar com Susan. A mulher é extremamente grosseira, soberba, arrogante e prepotente com Barra. Barra fala umas verdades para ela e diz que ali no bairro ensinam para os seus filhos que não devem subestimar as pessoas por causa da sua condição financeira. Susan afirma para Barra que não vai deixar o ônibus escolar entrar naquela rua todos os dias, pois não quer perder os filhos dela. Barra diz: quem falou que vai perder os seus filhos aqui? Os meus filhos são tão amados e preciosos quanto os seus filhos, tá bom? E o ônibus vai vir até aqui. Susan diz: não, ele não vai. Os seus filhos já vão para a escola graças ao Sr. Nizir. Então agradece e se toca. Saiba o seu lugar. Barra volta a se aproximar da mulher e diz: o ônibus vai entrar nessa rua. Susan diz que mesmo que Barra a convença, nunca vai conseguir convencer o marido dela, porque ele se preocupa mais do que ela. Nesse momento, um travesti se aproxima do motorista da mulher e pergunta onde que está o patrão dele, onde que está o seu Singagê dos olhinhos lindos. A mulher fica passada ao escutar o travesti falando o nome do seu marido. Barra chama Gonugu e diz: querido, o carro é dessa mulher. Gonugu diz que sente muito. Susan olha para Barra e depois entra em seu carro, morrendo de vergonha, e vai embora. Amber chega ao café de Henry com Sam e o apresenta a Sirin como seu novo cliente. Amber diz a Sirin que saiu com seu Sam para ver os tecidos que ele encomendou para suas camisas e aproveitaram também para tomar alguma coisa. Sam diz a Amber que vai fazer uma ligação. Ele liga para Bersan e pergunta como que tá indo. Bersan diz que aconteceu um acidente e conta que colocaram as panelas no fogo. Desesperada, Bersan pede desculpas a ele, mas diz que não teve nada a ver com isso. Bersan desliga o telefone e diz a Barra e Seida que o Sam mandou elas irem para o parque daqui a 20 minutos, que vai ter um carro esperando e é para as 3 entrarem, senão ele vai matar o seu Amber e depois a Barra. Barra diz para irem agora à polícia porque não tem mais opção. Amber se despede de Sam e volta para a oficina. Sam deseja que Sirin tenha um bom dia. Sirin diz para ele voltar mais vezes. Sam diz que com certeza vai voltar e sai. Sem ter com quem deixar Nissan Dorukiarda, Barra bate na porta do apartamento de Yusuf. Diz que as crianças vão ficar lá por algumas horas e daqui a pouco elas voltam. Yusuf diz: que história é essa agora? E eu lá tenho cara de babá? Sem paciência, Seida diz: agora não dá para explicar. A gente vai correr pro hospital. O Enver teve um problema. E as 3 saem às pressas do edifício. Elas vão correndo pro parque. Enver chega e Yusuf pergunta se ele não foi pro hospital. Enver diz que não e pergunta que história é essa. Yusuf conta para ele o que Barra e Seida fizeram. Enver diz que tá muito bem e deve ter sido um mal entendido. Barra para na frente da delegacia, mas não tem coragem de falar com a polícia, pois se lembra de quando Bersan falou que o pessoal tem as fotos dela fazendo a primeira entrega. Sam chega no parque e Bersan, Seida e Barra entram no carro dele. Sam pede para elas entregarem os seus telefones. Enver liga para Arif e conta o que Yusuf disse para ele sobre Barra, Seida e Bersan. Sirin está por perto e pergunta a Arif o que foi. Arif diz que o Enver não sabe da irmã dela e perguntou se ele sabia. Sirin pergunta se ele ainda se importa com a irmã dela. E diz que é difícil de entender. Arif diz: eu me preocupo com as pessoas próximas, não importa quem seja. Sirin diz: mesmo depois de magoarem você, no seu lugar eu ia desencanar. E também não culpa a minha irmã. Olha, ela teve as razões dela para fazer o que fez. A gente não pode julgar, mas se a gente for ver o seu lado... Arif pergunta o que ela quer dizer com isso, o lado dele. Sirin senta de frente para ele e diz: você se sacrifica e não ganha nada por isso. Arif, você só se ferrou até agora. Tá preocupado com ela? Você me desculpa, mas eu acho isso muito estranho. Arif diz: não é questão se eu gosto ou não dela. Eu já deixei isso para lá. Mas ela deixou as crianças com meu pai e disse que ia para o hospital por causa do seu Enver. A Bersan estava junto com elas. É por isso que eu fiquei preocupado. Sirin diz que acha que elas estão com problemas e conta que viu a irmã e a Seida conversando com a Bersan na porta. Sirin diz que ouviu sem querer, mas elas falaram coisa do tipo: e se a gente for para a cadeia? Só que eu não entendi o assunto. Arif fica muito preocupado com o que Sirin diz. Já é noite,
quando Sem chega a um bosque com Barra, Seida e Bersan. Ele sai do carro e faz sinal para elas saírem também. Todas estão muito assustadas. Barra chora, pede para Sem perdoá-las e diz que estragaram as panelas sem saber. Sem diz: é verdade, vocês estragaram todas as minhas panelas. Barra diz a Sem que elas têm filhos pequenos, implora para ele deixar elas irem embora e jura que não vão falar sobre isso com ninguém. Sem segura o queixo dela e diz: vocês estão com medo. Não fiquem, não fiquem. Todo mundo comete erros, não é verdade? É sim, o ser humano vive cometendo erros e todos pagam por isso. Vocês não são exceção e vão pagar os danos. Ah, Barra, eram só 3 panelas. E como eu sou uma pessoa muito compreensiva, eu vou receber parcelado. Vocês entenderam? Bersan diz que sim. Sem diz: que ótimo. A primeira entrega será na próxima sexta-feira. 100.000 liras. Barra pergunta por quanto tempo ainda vão ter que fazer as entregas. Sem diz que 4 vezes e depois elas estarão livres. E se alguém procurar a polícia ou avisar qualquer pessoa, elas vão ser enterradas bem ali, cada uma numa árvore. Enquanto isso, Arif está no apartamento de Barra esperando por elas. Barra e Seida chegam com uma caixa, fingindo estar bem e dizem que tem uma surpresa para Nissan Doruk e Arda. Enver diz que ficaram muito preocupados com elas, que ninguém atendia o telefone. Seida diz que se elas atendessem não ia mais ser surpresa. Barra fica surpresa e sem graça ao ver Arif, mas o cumprimenta e pergunta se está tudo bem. Arif diz que o seu Enver ficou preocupado e o chamou, mas já vai, que bom que está todo mundo bem. Doruk diz para ele não ir, porque a mamãe vai mostrar a surpresa. Arif então fica. Barra diz que tiveram que ir até uma pessoa conhecida da Bersan para buscar a surpresa, por isso que demoraram um pouquinho para chegar. Arif fica desconfiado. Nissan e Doruk ficam muito felizes com o gatinho que Barra levou para eles. Arif diz a Doruk que o gatinho dele é muito bonito. Dá tchau. Boa noite e vai saindo. Sirin pergunta a Arif se pode chamá-lo de manhã para irem juntos para o trabalho. Arif diz que tudo bem, que ela que sabe. Barra parece ficar incomodada. Kismet conversa com um homem que investigou sobre as crianças que nasceram no mesmo hospital e no dia em que Seida deu à luz. Ela conhece 2 crianças por fotos, um de família rica. O outro menino cata sucata na rua para ajudar. Tem mais 8 irmãos e o pai já foi preso várias vezes. O homem vai embora e nós veremos Sem ao lado de Kismet. Os dois se olham e dão um leve sorriso. No dia seguinte, Seida lembra que Bersan tem um carro e manda ela vender para pagar a dívida. Barra se anima muito com a ideia. Bersan diz que o carro não é bem dela, que eles só deixam com ela para ela usar. Seida diz: para você sair iludindo idiotas por aí, como fez com a gente, não é? Seida dá uns tapas em Bersan e diz que tudo é culpa dela. Barra segura a amiga e diz que elas têm que manterem a calma, porque não vai adiantar nada ficarem brigando entre elas agora. Bersan dá a ideia de roubarem alguém para conseguirem o dinheiro. Seida concorda, diz que tem o Arda e com quem ele vai ficar se acontecer alguma coisa com ela. Barra diz que de jeito nenhum, que não é certo. Bersan insiste, dizendo que não quer morrer e pergunta se elas conhecem alguém que tem algum bem para roubar. Seida diz que talvez conheça alguém com algo de valor. Bersan pergunta quem. Seida diz que é a sua patroa. Surpresa, Barra pergunta se é a dona Fazilete. Seida confirma que sim e diz que viu um anel e par de brincos com pedras grandes no armário dela. Barra diz: Seida, essas pessoas não fizeram nada para você. Como tem coragem de pensar nisso? Seida diz para Barra pensar nelas, pergunta o que fizeram para merecer o que está acontecendo com elas e diz que só consegue pensar na Fazilete agora. E para Barra pensar nisso como um empréstimo, elas vão pagar assim que for possível, que só está fazendo isso para não perderem a vida. Muito irritada, Barra diz: Não, para com isso, chega, Seida, eu não quero fazer isso. Olha, se você fizer isso, eu juro que nunca mais vou olhar na sua cara na vida, tá bom? E é sério. Bersan pergunta como fica então, se Barra quer esperar sentada até a próxima volta no parque. Barra diz que é claro que não também, que vão falar com o Sem e abrir o jogo, que elas não conseguiram tanto dinheiro em tão pouco tempo, porque para elas é impossível. Seida chama Bersan, diz que a Barra tem razão, elas não podem fazer isso. Barra fica aliviada e diz que até que enfim a Seida ouviu. Seida diz que no desespero isso passou pela sua cabeça, mas não vai fazer isso. Bersan nota a forma como Seida olha para ela.
como se estivesse lhe dando um sinal, e diz que tá bom, que vão tentar conversar com o Sem mesmo. Bahá diz que podem convencer o Sem e elas podem deixar, que ela vai falar com ele. Bahá vai para casa ver os filhos e Seida diz a Bersan que elas vão cuidar disso sem falar nada para Bahá, porque ela não vai deixar. Sirin chega ao apartamento de Seida dizendo que foi tomar um café com ela. Sirin diz que Bersan e a irmã dela não se davam muito bem, agora estão para lá e para cá como boas amigas, e ela acha isso bem curioso. Bersan diz: que eu saiba, você também não se dava muito bem com a sua irmã, ou eu estou enganada, mas agora vocês parecem bem próximas, não é? A vida é assim, né? As pessoas podem mudar. Sirin diz que é verdade e pergunta o que Seida e ela andam fazendo, porque parecem que estão com problemas. Seida pergunta o que ela quer dizer e diz que só estão ali conversando como amigas. Sirin diz: tá bom, Seida, foi brincadeira, por que ficou tão nervosa? Agora parece mais ainda que estão com problemas. Seida encerra o assunto, dizendo que vai fazer o café dela. Sozinha com a Bersan, Sirin diz: que lindo corte de cabelo. Bersan diz: valeu, você quer o número do meu cabeleireiro? Sirin diz que não, que tá bem e a agradece. Doruk acorda reclamando que a barriga tá doendo e vomita. Bahá cuida dele. No dia seguinte, Doruk diz à mãe que tá com muita dor de barriga. A van chega para pegar a Nissan e Bahá pede para ela avisar que o Doruk não foi porque tá doente. Jali diz para Bahá fazer Doruk tomar muito líquido, mas ele aproveita que a mãe foi levar a Nissan até a porta e não toma a água que ela deu para ele e devolve para Jar. Seida serve o chá para Fazilete e Raif tremendo muito, e eles percebem o nervosismo dela. Fazilete pergunta se ela tá bem. Seida tenta disfarçar, diz que sim e que vai limpar o quarto dela. Sozinhos, Fazilete diz a Raif que aquela moça não é uma boa funcionária, mas acha que ela pode melhorar. Bersan liga para Seida e pergunta se ela já pegou as joias. Seida diz que ainda não e para ela não ligar, porque ela tá nervosa demais. Fazilete diz que Seida não precisa ir pro seu quarto, que vai sair e ela pode limpar lá depois. Seida diz que tudo bem e então vai dar uma limpadinha no quarto do riquinho. Fazilete pergunta de quem. Seida diz: do riquinho, Raif. Falei alguma besteira? Raif cai na gargalhada com o que ela diz. Seida sai. Fazilete pergunta do que Raif tá rindo e diz que não achou isso engraçado. Raif diz que não tá rindo da Seida, tá rindo da cara dela quando ouviu o riquinho. Parecia que tinha visto um fantasma. Fazilete começa a rir e diz: pra mim ela é um fantasma. Filho, se faz você sorrir, não tem problema. Sirin diz a Arif que o seu Henry não foi pro café hoje. Pergunta se a Kismet sabe disso e se ele já falou com ela sobre a história envolvendo Arda. Arif diz: me desculpa, mas isso não é da sua conta. Sirin diz que concorda e que também não é da conta dela, mas ela se sente mal pela Seida. Sirin diz: coitada, e se ela tiver que abrir mão do filho dela? Arif diz que o seu Henry não faria nada sem falar com a Seida antes. Sirin diz que ele tá certo. Serve um chá para ele e fala que para ela ele é um bom amigo. Sério, Arif pega o chá, agradece ela e começa a trabalhar. Sirin vai atrás dele dizendo que quer falar mais uma coisa sobre a sua irmã. Arif pergunta o que aconteceu com ela. Sirin diz: por enquanto nada, mas logo acho que vai. Eu te falei faz uns dias que eu tô com um pressentimento ruim. Eu acho que elas estão com problemas. Olha só, ultimamente a minha irmã, a Seida e a Bersan viraram melhores amigas. Você acha isso normal? Arif diz: você tá certa, mas o que eu posso fazer? Não vou falar com quem deve ou não andar. Sirin finge estar muito preocupada com Bahá e diz que não acreditou naquela história do gato. Arif pergunta o que ela quer que ele faça. Sirin diz que não sabe, que não pensou nisso, e sugere dos dois seguirem elas para descobrirem o que está acontecendo. Arif diz: e por que você não pergunta? Afinal, ela é sua irmã. Eu não posso me meter, mas você pode. E por sinal, não é legal espionar as pessoas assim. E eu não tenho nada a ver. Por que falaria com ela? Eu sou só vizinho dela. Sirin gosta do que ele fala e diz: é só o vizinho dela? Arif diz: isso, eu sou só o vizinho dela, só isso. Sirin sai da mesa dele, sorrindo. Fazilete avisa Raif e Seida que está saindo. Raif fica na sala assistindo TV. Seida vai para o quarto de Fazilete, pega as joias na gaveta do guarda-roupas dela e quando se vira, dá de cara com Raif na porta do quarto.
Raif fica olhando muito sério para ela e estende a mão. Chorando, Seida coloca as joias na mão dele. Raif sai do quarto sem dizer nada e Seida fica aos prantos. Fazilete chega a uma cafeteria. Revisa o que já escreveu sobre o que Bahá lhe contou sobre a sua vida e depois começa a escrever mais coisas. Doruk coloca a água que a mãe deu para ele pro gato, aproveitando que ela foi ao banheiro. Seida diz a Raif que teve um motivo para fazer o que fez, mas não conta o quê. Raif manda ela sentar e diz: o que aconteceu com você? Fazilete chega à casa de Bahá. Logo Bersan sobe com Arda e diz: Bahá, eu acabei de cortar o cabelo, o que você acha? Sem querer conversa com ela, por Fazilete está ali. Bahá nem olha para ela e só diz: ficou bonita, Bersan. Bersan diz: você acha mesmo? Eu não pareço uma galinha depenada? E pergunta também se ela falou com a Seida. Bersan diz que não está conseguindo falar com ela. Sem jeito, Bahá diz que Seida está trabalhando, deve estar muito ocupada. Pede licença, diz que depois elas conversam e fecha a porta. Fazilete pergunta quem é aquela moça que perguntou da Seida. Bahá diz que é uma amiga delas. Seida conta para Raif toda a história sobre 100 e as panelas e pergunta de que outro jeito ela ia conseguir os 100 mil. Seida diz que a sua prioridade era se salvar e depois pagar sua dívida. Mesmo que tivesse que trabalhar a vida inteira, ela pagaria até o último centavo. Seida jura a Raif que está falando a verdade, pede que ele acredite nela. Diz que não queria fazer isso e que estava desesperada de verdade. Raif fica calado e Seida diz: se me der licença, eu preciso ir embora, tá? Raif pergunta por quê. Seida diz: como assim? Eu não vou poder mais trabalhar aqui, não depois do que eu fiz. Raif estende a mão para ela e diz: você não roubou joia nenhuma, eu que te dei. Toma, pega. Seida pergunta se ele está brincando com ela. Raif diz: não é, eu estou falando sério. Seida pergunta se não foi o pai dele que deu as joias para a mãe dele. Raif diz: não se preocupa, quem deu foi outra pessoa. Não fica aí parada, pode pegar as joias. Seida pega as joias chorando e Raif se afasta sem falar mais nada. Fazilete conta para Bahá porque parou de escrever. Ela diz: você não consegue imaginar a angústia que eu sentia, mas no dia em que eu te conheci, senti como se uma nova Fazilete acordasse. Antes de dormir eu penso em você. Admito que você até apareceu nos meus sonhos algumas vezes, Bahá. Então eu comecei a escrever muitas histórias e todas inspiradas na sua. Acho que é o meu dever continuar escrevendo. E o que eu quero é poder compartilhar a sua história através do meu novo livro. Mas para fazer isso, eu preciso da sua permissão e da sua ajuda. Surpresa, Bahá diz: claro que sim, nem precisava pedir permissão. Escreve à vontade. Para mim isso é uma grande honra. Vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Isso vai ser um prazer. Fazilete fica feliz. Diz que é claro que Bahá vai receber o lucro das vendas e também vai à casa dela algumas vezes. Fazilete diz que Bahá vai ficar falando e ela ouvindo. Esse seria o trabalho dela. Bahá diz que acha que até ficou emocionada com a ideia e Fazilete pode contar com ela. Nissan chega em casa e Bahá, muito feliz, diz a ela e Doruk que tem um novo trabalho. Bersan liga para Seida. Seida fica eufórica e diz que finalmente vai relaxar. Seida desliga o telefone, vai correndo até Raif. Diz que a Bersan tem um amigo que trabalha no bazar. Ele viu as fotos das joias, disse que gostou e pretende comprar. Pode pagar amanhã por elas. Seida dá um tapa na perna dele e diz: eu tô muito feliz. Eu não sei como vou conseguir te pagar pelo que você fez. Você é muito legal mesmo. De verdade, sabe? Por fora você até parece o demônio, mas na verdade você é um anjinho. Vai, me deixa te abraçar. Fazilete chega. Raif tenta avisar Seida, mas não consegue, porque ela o abraça dizendo: quem faria isso por mim? Quem faria? Fazilete diz: e eu posso saber o que você fez por meu filho? Seida fica sem graça ao ver Fazilete, mas disfarça. Diz que o Raif lembrou que é o seu aniversário e a convidou para sair com ele hoje à noite. E ela ficou super empolgada. Fazilete diz que sabe muito bem que ela está mentindo. Dá para perceber. Raif diz: mas é verdade, nós vamos sair. Fazilete pergunta se é sério. Raif diz: sim, mãe, vamos passear e vamos nos divertir como qualquer outra pessoa faz. Você poderia emprestar alguma roupa bonita para Seida? Deve ter alguma coisa para Seida sair bem bonita.
À noite, Barra vai até o apartamento de Seida e Bersan diz que ela avisou que ia sair com o chefe dela e ia chegar muito tarde. Barra diz que queria saber se Seida tinha um limão para lhe dar. Bersan diz que vai ver. Sirin chega, vê Bersan entregando um limão para Barra e ela a agradecendo e diz: "Agora vocês são amigas mesmo, hein? Estão sempre juntinhas." Bersan diz: "Pois é, por quê? Também vai querer um limão?" Sirin diz que não, que tá de boa. Barra convida ela para jantar com eles. Sirin diz que não, que já comeu com Arif, que saíram meio tarde do trabalho. No caminho, o Arif e ela resolveram comer juntos. Sirin sobe e Barra entra em casa. Bersan vai atrás de Barra e pergunta quem era aquela mulher que foi na casa dela mais cedo. Barra diz que era a dona Fazilete, a patroa da Seida, e até se assustou quando ela chegou, pois pensou que a Seida tivesse aprontado e tinham pego ela. Bersan diz que não, que a Seida prometeu que não ia fazer nada de errado, ela não precisa se preocupar. Sirin está lá em cima, escutando a conversa delas e se pergunta o que ela está aprontando. Seida aparece na sala usando um vestido de Fazilete. Diz que está pronta e pergunta se ficou bom. Fazilete diz que se ela for para um baile formal, sim. Raif diz que gostou, que ficou muito melhor nela do que na mãe dele. Os dois saem e Fazilete fica com cara de quem não está gostando nada da aproximação entre eles. Enver assiste televisão com a Tice e eles conversam. Nissan vê o avô falando sozinho sobre as encomendas que Sen fez com ele. Doruk pergunta o que a irmã está fazendo. Assustada, Nissan diz: "O vovô está conversando com a vovó ali. O vovô está falando sozinho. Ele fala o nome dela o tempo todo." No carro, Raif diz que acha que Seida precisa de mais alguma coisa e pede para ela colocar as joias que deu para ela. Seida diz que não, que é da mãe dele. De jeito nenhum pode aceitar e vai pagar ele de algum jeito. Essa é sua grande dívida com ele. Com firmeza, Raif diz: "Usa sim." Seida diz que tá bom, mas vai ser só essa noite, não vai aceitar esse presente. Coloca as joias e pergunta como que tá. Raif diz que ela tá perfeita. Nissan diz à mãe que tá muito assustada porque o vovô fala com a vovó. Barra fica preocupada com Enver, mas tranquiliza Nissan, dizendo que o avô dela gostava tanto da vovó e sente tanta saudade que ele continua falando com ela. Doruk começa a falar coisas sem sentido e Nissan vai atrás da mãe dizendo que o irmão tá muito estranho. Barra vai até Enver desesperada, pedindo a ajuda dele, pois o Doruk não tá bem e diz que eles têm que ir pro hospital. Seida leva Raif para a boate que ela trabalhava. Raif pergunta se é o aniversário dela mesmo. Seida diz que não, que inventou tudo isso porque entrou em pânico, estava nervosa. A caminho do hospital, Barra está muito preocupada com Doruk, pergunta se ele está ouvindo e pede para ele abrir os olhos. Doruk delira. Barra se culpa por não ter o levado para o hospital antes e diz a Enver que não vai aguentar se acontecer alguma coisa. A cantora da noite diz a todos na boate que hoje tem uma grande cantora entre eles e pergunta se Seida cantaria uma música para o público. Seida diz a Raif que vai cantar uma musiquinha e já volta. Seida se diverte no palco e Raif fica olhando para ela encantado. Seida é muito aplaudida. Ela volta para a mesa e pergunta o que Raif achou. Raif diz que gostou muito. Seida pergunta se ele já tinha ido ali. Raif diz que não, que ia muito para bares, mas depois veio o acidente. Seida pergunta que acidente. Raif fica sem jeito. Não responde e abaixa a cabeça. Seida diz: "Ah, eu vivo esquecendo disso, desculpa." Raif pergunta do que ela esquece. Seida diz: "Eu esqueço que você não consegue andar, nunca consigo lembrar disso." E muda de assunto dizendo para ele comer logo. Raif gosta de saber que ela não se importa com a condição dele. Fica emocionado e olha para ela com muita admiração. Barra e Enver chegam ao hospital com Doruk e ele é atendido imediatamente. Voltando para casa, Seida diz a Raif que se divertiram bastante. Raif diz que com certeza. Seida diz: "Quer saber? Quando você planeja as coisas, não é tão bom. É melhor quando as coisas são espontâneas. Ah, eu sinto que a sua mãe ficou brava. O filhinho dela saindo com uma moça do bairro ruim. Você é uma pessoa reservada, né? Pois é, mas aproveitou a oportunidade só para perturbar a sua mãe, Raif diz: "Não foi só por isso." Seida pergunta por que foi.
Raif fica olhando para ela por alguns segundos sem dizer nada. E depois a beija, a pegando de surpresa. Seida fica sem falar com a atitude dele. No táxi, Enver diz a Bahá que bom que o Doruk já melhorou. Bahá diz que não acredita e pergunta como é que ele pode ter ficado tão desidratado. Depois, Bahá diz a Enver que a Nissan viu ele conversando com a mãe dela e ficou assustada. E que se ele precisar de ajuda, é só falar para elas que a Jale pode indicar alguém, um psicólogo. Bahá diz que sabe que é difícil, porque para ela também é. Enver diz a Bahá que tem consciência do que faz, não está louco, que ela não precisa se preocupar. Bahá diz que não quis dizer isso. Enver diz para ela acreditar, ele não está louco, que fala com a Atice como se ela estivesse viva, conta suas coisas, mas é só isso mesmo, é só uma brincadeira, é uma distração para poder aguentar a dor. Bahá diz que entende ele, só que esse jogo pode ser muito perigoso para a cabeça dele. Ele sabe que foi essa brincadeira que causou o incêndio. Enver diz que foi só um acidente, ele pegou no sono e ela sabe como ele é quando bebe um pouco. Seida pede para o motorista parar na esquina. Muito sem graça, ela diz a Raif, até amanhã, tá? Boa noite. E sai apressada do carro, sem olhar para trás. Bahá, Enver e Doruk chegam em casa junto com ela. Bahá estranha ao ver os brincos na orelha dela, mas não diz nada. Seida tira os brincos e guarda na bolsa. Enver diz a Bahá que a Nissan vai passar a noite com ele e Sirim e vai para o seu apartamento. Bahá chama Seida para conversar. Doruk diz que também precisa falar de algumas coisas com a Seida. Bahá diz que ele pode falar amanhã. Doruk diz, não pode deixar a gente doente e chateada. Tem que escutar o menino. Bahá diz que ele devia escutar a mamãe, os médicos, e ele também já está melhor, não está doente. E o leva para o quarto. Enver está triste depois da conversa que Bahá teve com ele. Sirim diz que não tem mais ninguém além dele e para ele não ficar assim abatido, tem que se cuidar. Enver diz, tá bom, eu sei. A sua mãe foi contando comigo e eu não vou te deixar, não se preocupa. Você entende isso, filha? Seida pergunta o que Bahá tem, porque tá brava. Bahá pede a bolsa dela. Encontra os brincos e diz, o que é isso? Seida diz que a dona Fazilete deu para ela, para combinar com a roupa dela e nem é de verdade. Bahá diz, não vem mentir para mim, Seida. Então por que você tirou e colocou na bolsa quando chegou? Se isso é verdade, hein? Me fala. Seida diz que suas orelhas estavam doendo e por isso tirou. Bahá diz, essas joias são da Fazilete e você roubou, não é? Não mente para mim, por favor. Você vai jurar pela minha vida que não vai mentir. Seida diz, tá bom, são as joias da dona Fazilete. Eu não roubei, o Raif me deu. Bahá não acredita nela. Diz que isso é um absurdo e pergunta como que o Raif dá de presente as joias da mãe sem ela saber. Isso não é certo. Seida diz que não sabe dos problemas deles, que é uma questão entre o Raif e a mãe dele. O Raif não quer, mas ela vai devolver tudinho. Pode levar 10, 20, 30 anos, mas ela vai pagar. Bahá pede para Seida explicar porque um estranho daria umas joias dessas assim do nada para ela. Seida disse que estava chorando. O Raif chegou bem na hora e perguntou por quê. Aí ela contou tudo o que aconteceu. Ele é muito generoso. Seida disse que quando contou não estava nem esperando que ele fizesse isso por ela. Ele fica falando que foi um presente dele e foi ele que insistiu que ela usasse na saída deles de hoje. Bahá acaba acreditando nela. Seida diz a Bahá que a Fazilete não vai lhe dar folga amanhã e fala para ela ir com a Bersan vender a joia. Irritada, a Bahá diz, Seida, eu não vou para lugar nenhum com a Bersan, entendeu? Eu não vou fazer mais nada com essa mulher e fim de papo. No dia seguinte, sem saída, Bahá sai de casa com Bersan, morrendo de raiva. Pela janela, Sirim vê as duas juntas e sai apressada atrás delas. Seida e Raif se olham constrangidos. Fazilete percebe e pergunta por que Seida tá assim. Seida vai saindo sem dizer nada e Raif diz, não sei, ela deve estar nervosa porque nos beijamos. Seida para surpresa ao escutar o que ele fala e Fazilete diz, como é? Raif diz, nos beijamos ontem, foi isso, mas não precisa se preocupar. Apressadinha, Seida diz a Fazilete. Não, que mentira, que beijo, quem beijou quem? Isso não, foi uma confusão. Sabe quando você vira a cabeça e bate? Mas eu juro que a boca dele tocou na minha sem querer. Fazilete dá uma encarada nela e sai, sem dizer nada. Seida dá um tapa em Raif e pergunta se ele é um idiota, porque contou para ela. Raif diz, calma, qual é o problema?
Seida diz: olha aqui, não quero participar dessa sua rebeldia, hein? Já tenho muito problema. Raif diz: digamos que tenha sido para irritar minha mãe. Mas por que me beijou? Seida diz: não, eu não te beijei. Fiquei nervosinha, entrei em pânico e fiquei paralisada, mas foi uma coisa muito boa. Raif diz que não, ela retribuiu. Seida diz: você quer parar com isso? Você tá querendo deixar sua mãe maluca, é? Raif diz: ou foi porque eu te dei as joias? Seida fica nervosa essa hora e diz: ei, peraí, do que você tá falando? Quem você pensa que eu sou, hã? Acha que te beijei por dinheiro? Nunca. O meu passado já ficou claro. Já fui amante, fui esposa e todos os papéis. Mas isso ficou no passado. Eu só fiquei com vontade de te beijar. Raif diz: então você quis. Seida diz: sim. Raif diz: eu sabia que você queria. Seida percebe que se entregou e diz: não, eu não sei porque eu te beijei na hora. Ah, eu mereço. Ela sai e Raif fica rindo. Seida diz a Fazilete que queria explicar a situação. Fazilete diz: você não precisa me explicar nada. Já entendi tudo. Você transformou isso em um filme de drama. Um belo homem rico e uma mulher pobre que quer mudar a vida se apaixonam, né? Chega, tá bom. Agora você pode me deixar sozinha, por favor, que eu quero descansar. Seida diz: agora é a senhora que tá fazendo a história dramática. Não tem que me pagar para me ir embora. É só me demitir e acabou. Fazilete sorri e Seida pergunta se ela tá de brincadeira com ela. Fazilete diz: o que foi? Eu só estava interpretando a mãe rica e malvada da história. Gostou? Sem graça, Seida diz que tá bom, que vai trabalhar e vai saindo do quarto. Fazilete diz: você sabe muito bem que eu não posso te demitir agora, não é? Nesse momento, não posso tomar decisões e você já é maduro o suficiente para saber de tudo isso. Agora já pode sair. Seida fica sem entender do que ela tá falando. Enver diz a Atice que explicou isso para Barra, mas ela não entende e acha que ele está enlouquecendo. Enver diz que por enquanto não está louco, mas vai ficar se não puder falar mais com ela e nem olhar para os olhos dela. Atice diz que a Barra só está preocupada com ele. Enver coloca chá para ele e Atice diz: e como tá a dona Fazilete? Enver pega o chá e diz: ah, Atice! Ele se vira e acaba derramando chá em Doruk, queimando o menino. Doruk chora e Enver, assustado, pede para ele ficar calmo, enquanto joga água no bracinho dele.